Uma operação na ladeira dos Tabajaras, da zona sul do Rio de Janeiro, teve como mira assassinos de policiais, marido de uma juíza. Informação do repórter Rodrigo Viga. Ao menos 5 traficantes morreram e 3 foram presos nesta terça-feira em um intenso confronto com policiais na comunidade Ladeira dos Tabajaras, que fica entre os tradicionais bairros de Botafogo e Copacabana, Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro. Um dos mortos nessa operação policial tinha ligação com o assassinato no mês passado de um policial civil em uma falsa blitz na zona oeste da cidade. A morte do agente da CORE da Polícia Civil, que era casado com uma juíza criminal aqui do estado, foi o que motivou a operação na Ladeira dos Tabajaras. Os traficantes da região reagiram à ação policial, atiraram contra os agentes e contra o helicóptero da corporação. Moradores registraram as cenas incomuns nos bairros de Botafogo e de Copacabana. Rapidamente, um clima de medo e pânico tomou conta dos 2 bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Dentro da Ladeira dos Tabajaras, muita gente evitou sair de casa e o comércio fechou as portas. No asfalto, como se diz por aqui, nas ruas de Botafogo, houve interdição do trânsito por medida de segurança. Escolas também tiveram suas rotinas afetadas, integralmente ou parcialmente. Novas operações como essa estão previstas para a Ladeira dos Tabajaras nos próximos dias e também no morro vizinho, o dos Cabritos. Essa operação da Polícia Civil Fluminense acontece em um momento bastante peculiar. Em cartaz em vários cinemas do Brasil, o filme Vitória, que conta a história de uma moradora da Ladeira dos Tabajaras que durante anos filmou da janela de casa a movimentação dos traficantes na comunidade da Zona Sul da capital. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô, Kobayashi, uma operação como essa não é a primeira e nem a última, principalmente no Rio de Janeiro, mas nesse momento em que a gente fala muito sobre o combate à criminalidade, a discussão no Congresso Nacional, a PEC da segurança, de que forma uma operação como essa amplia ainda mais essa sensação de insegurança? E a DPF das favelas, né, Thiago, que para o Rio de Janeiro em específico, tratou de diversos requisitos para que uma operação como essa pudesse acontecer. É fato que uma notícia de mais uma operação no Rio de Janeiro que infelizmente deixa mortos, repercute e traz a reflexão mais uma vez a nossa situação de insegurança e das medidas todas que estão sendo propostas para tentar solucionar essa questão. A PEC da segurança que foi apresentada na última semana e que coloca um pouco mais de poder não só nas mãos da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive muda de nome para poder auxiliar em casos como esses, mas também aos próprios municípios, no caso ao município do Rio de Janeiro, que poderia ter uma guarda, uma força municipal, seja chamada de polícia ou não. Inicialmente a PEC não muda esse nome para a polícia, mas que poderia também auxiliar, ou seja, seriam outras forças em conjunto, trocando informações que poderiam trabalhar para resolver a situação de insegurança e talvez numa operação com mais pessoas pensando, tivéssemos um resultado menos letal, como neste caso de 5 mortos. Enfim, é um problema muito complexo que não vai ter uma solução tão fácil também. Pois é, Dora, você saiu de férias, a gente falava da sensação de insegurança, continuamos falando da mesma sensação de insegurança, ou seja, nada muda, não é, Dora? Pois é, nada muda, não, muda sim, piora, cada vez fica pior. Agora eu queria, essa referência que o Viga fez ao filme Vitória, muito interessante, eu vi o filme, as pessoas deveriam ver, é uma história real de uma senhora, Josefina, que filmou realmente da janela do apartamento dela toda a movimentação dos traficantes. E ali no filme tem tudo, porque tem conluio com a polícia e ela, Vitória, que é o nome do filme, é o nome que ela recebeu novo quando ela foi para o programa de proteção às testemunhas, que evidentemente, uma vez deflagrada aquela operação que prendeu muita gente, ela seria uma pessoa morta, evidentemente. O filme é muito interessante justamente porque nos traz uma história real e mostra como ali, a Ladeira dos Tabajaras, ela fica, é uma ladeira que entre prédios, na ligação com
com Copacabana, Botafogo, que é aqui perto da minha casa, mas é muito perto, mas é relativamente perto. Então, é uma população que fica completamente refém de uma bandidagem que atua. Ali no filme mostram que ali há, na verdade, um batalhão da polícia, onde toda a polícia estava comprada pelos traficantes. E quando você tem uma situação como essa, a gente vê que é muito difícil a gente vislumbrar algum tipo de solução.